e foi fazer, montou o seu escritório, montou em sociedade com Gustavo Cedrônimo, montou a Metro Arquitetos Associados imediatamente, mas, num certo momento, ele foi, de um lado, fazer estágios, ele fez estágio com Norman Foster, se a biografia web não está equivocada, mas também se matriculou na pós-graduação da FAUSP e fez um mestrado que ele concluiu em 2000 que ele concluiu em 2013 e, curiosamente, o título da dissertação de mestrado é A Plataforma Rodoviária de Brasília, Infraestrutura, Arquitetura e Urbanidade. Ou seja, vamos dizer, cai como uma luva, né, dentro das preocupações do seminário. E, por outro lado, né, embora o seminário não é só infraestrutura, eu acho que vale a pena observar que entende? O título do seminário é Infraestrutura e Superestrutura no Cone Sul Global, né? E já que falamos de superestrutura, e quando a gente fala de superestrutura, a gente acaba falando de cultura, na verdade, algumas das realizações em termos de projetos e obras do Martin na Metro, vamos dizer, tem a ver com equipamentos de cultura, e nesse sentido, vamos dizer, cabe lembrar a colaboração que ele exerceu com o Paulo Mendes da Rocha e que deu pelo menos aqui eu arrolei infelizmente não realizado o MAM de Santos, mas deu também a Galeria Leme, né, e deu o Cais das Artes, que é uma obra poderosa, que, embora de 2011, né, ainda continua em andamento, né? E não só, vamos dizer, tem a questão do Foster, quer dizer, tem a questão de trabalhar com Foster, dizer, não, trabalhar com Paulo Mendes da Rocha. Então, vamos dizer, eu acho que tem elo de continuidade, porque a outra coisa importante na biografia do Martin é exatamente o envolvimento dele com o MASP, com o Museu de Arte de São Paulo, e com o legado da Lina no MASP. Então, ele é o autor da revisão dos cavaletes de vidro, que é um aperfeiçoamento, né, técnico, né, do anterior, e ele acaba herdando, além de algumas exposições, ele acaba herdando também o tema, que é o edifício, que é o objeto do nosso interesse hoje, que é o prédio anexo e a nova e a reformulação ali do MASP. Mas antes de deixar o Martin com isso, com a tarefa específica que a gente pediu a ele, eu queria lembrar que uma das coisas absolutamente fascinantes no começo de carreira dele e que joga com essa história de infraestrutura e superestrutura são os hangares, né, da Gol em Confins, que é um projeto de 2006 e que é de uma escala de avião, de Boeing. Então, me lembrou muito, entende, olhando o site hoje, me lembrou muito, é um belo, é uma bela nota de rodapé em relação ao Convention Hall do Mies van der Rohe, né? Então, essa o Martin, a Metro tem também fantástico, vamos dizer, não só como se transita da infraestrutura à superestrutura e como se explora as tensões entre esses dois polos da escala, como também é importante, vamos dizer, o domínio que eles têm, que o Martin e o Metro têm mostrado de escalas, ou seja, trabalhando hangar de um lado, avião, Boeing de um lado, né? Mas de outro lado, o cavalete de vidro, algum móvel, então é de algum projeto de interior, então é uma prática, me parece, que tem transitado que é muito rica, né? A outra
realização que eu gostaria de recordar e por experiência própria e também nessa relação com a Lina é as Ladeiras da Barroquinha, que é um projeto essencialmente, vamos dizer, de paisagismo urbano, né? Então, me parece que é uma trajetória muito rica, né? Muito diversificada, né? Materialmente, vamos dizer, ela vai do concreto ao aço, o aço está no hangar, o aço está nos escritórios do ITA, está em alguma casa, enfim, acho que não podia ser melhor a escolha para encerrar o nosso seminário com o fecho de ouro do que a presença do Martin aqui falando sobre o projeto do MASP. Martin, o micro é seu. Muito obrigado, Comas, pela apresentação. Queria agradecer você, Sérgio, Mafuz, todos que estão aqui organizando esse Docomon pelo convite. É sempre bom, inclusive, amanhã abre ao público, né? Bem oportuno essa apresentação. Amanhã abre ao público pela primeira vez o edifício. E então a gente está numa semana aí de comemoração, né, por conta desse feito. De fato, acho que você falou um pouco sobre o que a gente tem feito nos últimos anos e essa é uma característica que de fato é uma coisa que a gente reconhece, que a gente é um escritório muito do fazer, né, e muito diverso, né? A gente gosta de realizar e tem realizado de coisas de escalas diversas em campos diversos. E um apreço, talvez uma herança da relação com o Paulo, um apreço pela técnica, né, e pela relação da arquitetura com as disciplinas da engenharia também. E só fazendo essa introdução, porque esse projeto que eu vou mostrar hoje é, de fato, talvez o projeto mais complexo que a gente tenha feito em todos os sentidos, né, do ponto de vista técnico, da construção, enfim, todas as suas implicações simbólicas, e, enfim, lidando com patrimônio, né, enfim, uma complexidade enorme. E demandou muito tempo, né, a gente se dedicou durante muito tempo a esse projeto. Por isso que eu fiz uma apresentação que mostra o projeto, mas mostra também alguns pontos da obra, que eu acho que, nesse caso em particular, são bem interessantes. Aí vocês me dizem, se ficar chato, vocês me avisam, eu passo mais rápido a parte da obra, mas eu acho que vocês vão se interessar. E depois, enfim, imagino que a gente vá ter um tempo para debater, né? Não sei como é que são os formatos das conferências, se vocês têm feito isso, mas seria interessante se a gente pudesse reservar um tempo. Legal. Eu vou compartilhar aqui, então, a apresentação. Estão vendo aí? Sim. Começar com um breve histórico, acho que muitos sabem já o percurso, a história do MASP, mas, enfim, esse projeto está inserido aí num projeto de expansão recente, mas que está ligado à história das sedes do MASP. Começou em 47, a fundação lá na 7 de abril, aqui no centro de São Paulo, na sede dos Diários Associados, já com o Pietro Maria Bardi e a Lina fazendo projetos tipográficos fantásticos nesse espaço. Depois ela migrou, teve um período que a coleção ficou na FAAP, também projetos da Lina para escografias muito interessantes. Em 58 começa o projeto, né, da Paulista, demora quase 10 anos, vai ser inaugurado em 68. E depois, em 99, teve uma intervenção, passou por uma intervenção grande, coordenada pelo Júlio Neves, o edifício da Lina, que entre algumas coisas, eu destacaria a construção da reserva técnica do terceiro subsolo, que é uma coisa que é invisível, mas que é muito importante para o museu, assim, tentando destacar uma coisa positiva dessa intervenção. E depois, em 2005, que o edifício do Mon Adams estava abandonado, era o edifício vizinho. Aqui tem uma foto onde dá para ver o início da construção do MASP e o edifício ao lado, era um edifício dos anos 50, residencial, e praticamente vazio, foi adquirido e doado ao MASP pela Vivo.
O Júlio Neves, na ocasião, era presidente do museu, fez um projeto que teve várias fases. Uma primeira bastante polêmica, os órgãos de preservação do patrimônio vetaram, sofreu uma adaptação, reduziu a altura do edifício, começou a obra, que depois, algum problema, provavelmente financeiro, foi paralisado e ficou vários anos interrompida a obra, ali degradando uma estrutura de concreto que interviu fortemente no edifício do Mon Adams. Em 2019 a gente começou o projeto executivo e agora em 2025 a gente inaugura. Então esse arco temporal mostra que esse projeto está ligado a essa história do regresso do Márcio, mas ele é cheio de idas e vindas, né? O projeto teve várias versões, né, e várias camadas, inclusive fisicamente teve várias camadas, né, de quando a gente começou a trabalhar nele. Mas nesse período de 2015, efetivamente, fim de 2014 a 2015, a gente começou a trabalhar numa nova gestão e o resultado desse trabalho gerou um êxito da instituição, né? O museu se recuperou, gerou um acréscimo, um crescimento muito grande de público, a coleção também passou a crescer novamente, e isso gerou demanda, uma pressão ali no edifício que fez com que a diretoria tivesse a convicção de que o edifício que estava ali vizinho era um imóvel que deveria ser incorporado com o uso de museu, como uma expansão propriamente do programa do museu. E aqui a gente fez alguns primeiros estudos nos quais a gente quantificava um pouco o que era possível crescer, o que é muito significativo, né? Principalmente a área expositiva cresce em torno de 60%, e que esse foi o modelo que a gente acabou adotando como o ideal para a utilização o programa para esse edifício novo, né? Que fosse de fato uma expansão das atividades do museu como um todo, mas principalmente de exposições, de áreas expositivas. Esse projeto, para falar dessa primeira fase, na verdade, como eu disse, a gente começou a trabalhar lá em 2014, e ele se iniciou nessa época, né? Apesar de eu ter posto a data aqui formal, que é quando a gente fez um contrato com o desenvolvimento do projeto, foi a partir de 2019 que a gente começou a trabalhar efetivamente com uma equipe nisso. A origem dele é o nosso início do trabalho lá no MASP, porque a gente foi chamado num primeiro momento para fazer parte da equipe que estava assumindo o museu. A principal demanda era desenhar as exposições que estavam programadas, que o Adriano Pedrosa, como diretor artístico, iniciou a concepção de uma programação, mas que tinha já como premissa, ao fim do primeiro ano, voltar com os Cavaleiros de Cristal, né, que foi um desafio grande, de quase uma arqueologia para recuperar o que tinha de documentação e o que tinha de peças lá, enfim, fazer todo um trabalho de leitura técnica e atualização desse elemento tipográfico, mas também desenhar outros projetos, outros sistemas de tipografia que pudessem dar conta da programação com agilidade e tal. Mas nesse processo a gente começou a se deparar com o edifício, né? Não só com o conteúdo, com as exposições, mas com as condições de infraestrutura mesmo do edifício e com todas as intervenções que haviam sido feitas nos últimos 20 anos da gestão do Júlio Neves, que tinha feito uma sucessão de salas, paredes, foram se somando, e as coisas provisórias que iam permanecendo e tal, e o edifício estava também muito longe do que ele era, de como ele tinha sido concebido, né? Todas as paredes, todas as fachadas de vidro estavam emparedadas, e, enfim, uma série de improvisações que tinham permanecido. Então a gente começou a fazer uma limpeza do edifício e começou a atuar em paralelo ao desenho das exposições nas questões mais infraestruturais, de iluminação. A gente fez manutenções, investigações nos caixilhos, no sistema de segurança novo para adequar
as normas de incêndio e uma mediação junto ao patrimônio histórico para conseguir fazer intervenções que não tinham sido aprovadas e que inviabilizavam o atendimento às normas de combate a incêndio, fez sanitários novos, enfim, fez uma quantidade enorme de intervenções, e aí isso acabou sendo uma experiência que deu um conhecimento bastante profundo do que era o edifício do MASP. E quando a gente, durante esse processo, a gente entendeu que era bastante complexo e que seria necessário produzir uma espécie de plano diretor, porque também o MASP é tombado, né, nas três instâncias de preservação do patrimônio, municipal, estadual e federal, e todas essas, por menor intervenção que fosse, a gente tinha lá um processo de aprovação, enfim. E a gente acabou criando um grande documento onde a gente fez um planejamento do que seria, como concatenar essas intervenções, e foi baseado num diagnóstico bem extenso, né, um documento extenso que serviu também para fazer uma espécie de pré-aprovação das intervenções que o museu previa no período de 5 a 10 anos. Então, esse diagnóstico, esse trabalho todo, na real, foi o que permitiu que a gente tivesse muita clareza das demandas que a instituição que estava se reorganizando tinha e os limites do edifício face ao tipo de exigência de conservação de obras, de quantidade de público que estava passando a ser atendido cada vez maior. E, portanto, foi muito natural que a gente conseguisse, sem grande dificuldade, muito rápido, a partir do momento que o edifício ficou disponível e que o MASP teve essa decisão, elaborar um programa e fazer a primeira hipótese aqui, que é essa que permaneceu, na verdade, e resolve várias questões técnicas de infraestrutura, de ar-condicionado, de docas de carga e descarga, e de acolhimento para o público e bilheterias, que também resolve questões de impasses com o patrimônio histórico, como a ocupação do vão livre, que era objeto de uma disputa ali, tinha sido ocupado provisoriamente, tinha permanecido, enfim. Então, a gente conseguiu equacionar nesse prédio todas essas questões, além desse crescimento da área expositiva que eu mencionei. Aqui nesse diagrama, dá para ver aqui nos subsolos as áreas técnicas, carga e descarga, depósitos, enfim, reservatórios de água. Aqui, nesses dois níveis, que é junto ao térreo da Paulista e com acesso também pela rua lateral, que desce. Então, tem praticamente dois térreos aqui, que são as áreas de acolhimento, com café, restaurante, loja, bilheteria, enfim, toda a parte de acolhimento que dá acesso à conexão física entre os dois edifícios. Depois tem dois pavimentos multiuso e um pavimento para a escola MASP, com salas de aula. Então, são três programas que são públicos, digamos assim, mas não dedicados à exposição. Esses multiusos são para eventos, mas também preparados para receber exposições com controle de umidade e temperatura, enfim, iluminação. Depois tem um laboratório novo, o laboratório que está hoje no MASP cresce e ganha um pavimento inteiro aqui. E, por último, na cobertura, eu mencionei das máquinas de ar-condicionado que atendem não só esse edifício, mas também acabou que conseguiu fazer com que esse sistema aqui ajude o sistema do MASP, do projeto do edifício da Lina, que tinha uma deficiência crônica ali com relação à climatização. Então, esse conjunto de programas se conecta com o edifício da Lina por uma passagem subterrânea, que é por onde, inclusive, passa essa conexão de água gelada que alimenta as máquinas de ar-condicionado do edifício da Lina. E isso acontece por debaixo da calçada da Avenida Paulista e permite que, além do fluxo de público, também tem um fluxo de obras e técnico de montagem, Coisa meio. Mas tá aqui, tá? que é bem interessante para
o funcionamento do conjunto. Com isso, a gente considera, e sempre considerou que, apesar da complexidade de fazer essa obra, isso era fundamental para que, de fato, não fosse um edifício separado, um anexo desconectado, em que, de fato, eles trabalhassem, funcionassem como uma unidade, como um único organismo, né? Essa conexão tem essa função. A complexidade dessa conexão não é só técnica, mas de interferências com redes que já existem e tal, mas também administrativa, digamos, é uma cessão, uma concessão do poder público ao uso dessa área, né, de subsolo a uma instituição privada, porque isso também, não sei se todos sabem, mas o MASP é uma instituição privada, é gerida por um conselho, a coleção pertence a essa instituição, não é pública, mas ocupa o edifício da Lina, que é um edifício público, é um edifício da Prefeitura de São Paulo que é concedido. Então, é um pouco a história do MASP, tem essa conexão ali com as concessões, esse túnel está dentro dessa mesma lógica. Aqui, esse primeiro foi um ponto interessante de conversa com os órgãos de preservação, porque a chegada dessa passagem subterrânea é justamente onde era já, né, porque agora já não existe mais, o pequeno auditório, que era uma sala de aproximadamente 70 lugares, e ficava aqui junto ao foyer do grande auditório, e a gente aprovou, junto aos órgãos de preservação, que ele fosse suprimido, uma abertura na contenção aqui junto à Paulista, para poder ter o acesso nesses primeiro subsolo aqui, o primeiro nível abaixo do nível da Paulista fica conectado, então, e provavelmente a operação vai garantir que isso seja de acesso livre, né? Você não precisa comprar ingresso para frequentar esse nível dos dois museus. Aqui é uma imagem mostrando um pouco justamente esse lugar aqui do pequeno auditório, a conexão com o edifício novo que está por aqui. E isso era, enfim, foi o que a gente encontrou quando começou a trabalhar nesse projeto. Ele, em 2012, iniciou essa obra, se não me engano, e ele teve uma intervenção pesada, né? A fachada estava já descaracterizada, era um edifício residencial, como eu falei, com estrutura de concreto e alvenaria, e foram feitos pilares internos e um núcleo central que dava acesso direto do térreo a esse mirante, espécie de mirante, de uma forma bastante irregular, a volumetria era bastante irregular e estava em estado já de deterioração, ficou 6 ou 7 anos parado. Então, quando a gente começou a trabalhar aqui, a gente de cara teve que fazer investigações estruturais e a Heloísa Maringoni, da Companhia de Projetos, participou ativamente dessa primeira fase muito preliminar, muito inicial, que foi uma investigação para ver se era possível transformar isso de fato num edifício com esse uso. A nossa premissa era ter o maior pavimento livre possível, sem estruturas intermediárias, partindo dessa situação que era uma torre central de circulação e um núcleo lateral aqui relativamente pequeno, que dividia o espaço, que já não é enorme, em pequenas salas. Teve uma proposta com o pilar central pelo Júlio Neves, e depois a gente conseguiu viabilizar a liberação de todo o pavimento, utilizando as mesmas fundações, que eram uma espécie, quase que uma imposição, porque as fundações feitas para poder suportar essa nova estrutura de concreto feita em 2012 já eram muito, tomavam todo o subsolo já com estacas, blocos, então a gente não tinha muito como fazer novas fundações. Então, a hipótese que acabou prevalecendo foi de fazer uma demolição parcial dessa estrutura de concreto. Todo esse trecho superior foi demolido. Além disso, as lajes intermediárias entre andares, uma sim, uma não, foram também eliminadas para poder ter os pés direitos duplos. Essa demolição de concreto nos deu um crédito, digamos, não só de área, mas também de peso próprio,
que permitiu que a gente completasse o prisma, e aí agora sim um prisma regular em estrutura metálica. Então, foi uma troca de peso e de área. A gente trocou uma estrutura em concreto por metálica, regularizou o prisma, a área que saiu aqui do meio e essa área de cima foi exatamente a área necessária para regularizar o prisma, e o fato de ser uma estrutura muito mais leve nesse trecho novo e aliviada aqui no trecho de baixo permitiu que as fundações existentes não precisassem de reforço. Então essa foi a lógica do projeto. Que eu vou mostrar rapidamente algumas plantas, mas que a solução então foi manter os pilares de concreto até certa altura, o nível da Paulista tem um acesso para o restaurante, para uma área de apoio, uma doca de carga e descarga aqui junto ao vizinho, e o acesso para o nível inferior, que é onde tem, de fato, o acolhimento de público. Portanto, esse pé direito dessa região é um pé direito que é igual ao pé direito do Vão Livre, por acaso, mas é um pé direito de 8 metros, que é bastante generoso. Então, tem um acolhimento aqui com praticamente em 2 níveis conectados visualmente. E lá embaixo, né, tem uma escada arquibancada, a loja, a bilheteria, que dá acesso aos elevadores ou à passagem subterrânea que conecta com o edifício da Lima. Lembrando que essa rua é uma rua que parte do nível da Paulista e desce, dá bastante inclinada e dá, portanto, acesso também, ou saída ou entrada de público da rua diretamente aqui nesse pavimento inferior. Aí, subindo, a gente tem começa a ter as plantas já típicas, mas nesse caso o primeiro pavimento tem uma extensão, o prédio ele tem os 2 primeiros pavimentos subsolos são maiores do que a projeção da torre, então aqui a gente tem um terraço nesse primeiro pavimento, e aí já começa uma estrutura mais rigorosa que se repete pela torre toda, que são pés direitos de 5 metros sobre o forro, mais uma área técnica que sobre forro bastante generosa, e uma sala com 380 metros, 335 metros úteis aproximadamente, que com essa geometria regular. Aqui os pilares ainda são de concreto. Esse multiuso a ideia é que ele seja possível de usar com várias configurações. Ele tem sanitários, tem o terraço, serve para exposições, mas também para eventos. Depois o edifício segue, aí sim, já o pavimento típico, digamos, mesma altura, mesma geometria, são 5 galerias expositivas com 3 elevadores, o elevador maior de carga e público, e as escadas, 2 escadas que se entrelaçam e fazem uma alternativa de circulação, porque a presunção é que as exposições sejam organizadas de modo a otimizar os elevadores, então propor ao início das exposições ou da visitação pelo pavimento superior, e depois utilizar a escada para ir fazendo um percurso descendente. Essa é a ideia para poder ter uma maior performance do sistema de transporte vertical. É um projeto que tem essa questão, né, tipológica, né, um museu vertical, que não é muito, enfim, é uma coisa que existem ótimos exemplos em Nova York, por exemplo, mas é uma tipologia que não é a predominante, né? Os museus tradicionais, em geral, são horizontais, e esse museu tem uma sucessão de salas verticais, portanto tem esses desafios aí de circulação e de áreas de exposições. Seguindo, tem o laboratório, que é um pavimento dividido com várias salas e usos, e todos ligados à conservação de obras de arte. Depois há o andar da escola, que é um andar com salas de aula e apoio. Esses sanitários, essas áreas de apoio também podem ser rearranjados, são flexíveis as salas, e atendem também ao nono pavimento, que é o pavimento multiuso, que é uma exceção, digamos assim, em relação à tipologia que vem se repetindo, porque ele tem um pé direito maior, tem um mezanino, e ele serve também para eventos ou exposições. Tem climatização, mas a ideia é que possam ser também
performadas aqui, seja não só artes visuais, mas também artes performáticas. A ideia é que tem uma infraestrutura de varas cênicas, a ideia é que possa se arranjar para pequenos concertos, teatro, dança, performances de outro tipo de natureza, que não é o que a programação do MASP tem privilegiado, mas principalmente por falta de um espaço adequado. Então, esse pavimento tem essa função. Tanto aqui ele tem um pé direito maior, e tem esse mezanino, que tem uma vista que aqui é interessante, que você vê a cobertura do museu, do MASP. Isso é uma coisa que eu não comentei, mas que é interessante também destacar, que a gente foi fazendo as aberturas dessas para as visuais, digamos, né, predominantemente fechados os pavimentos, principalmente as galerias, para controle de temperatura e incidência de luz, mas também para ter parede, né, que é uma demanda lá dos curadores do MASP, que hoje o MASP da Lina não tem paredes, né, tudo vidro, é totalmente transparente. Então, essa é uma espécie de contraponto à tipologia das salas expositivas do MASP. E essas pequenas aberturas que vão variando têm visadas novas para o projeto da Lina, né? Então, fragmentos do projeto que são visíveis de dentro das galerias. E quando nesses pavimentos de multiuso, a escala dessas aberturas muda. E aqui, nesse caso, a gente tem vistas incríveis para o centro de São Paulo ou para o lado da várzea do Pinheiros, né, aproveitando essa situação geográfica de cume, né, do espigão da Paulista, que pode olhar para os dois lados da cidade. Então, a gente também explorou estrategicamente, apesar dele não ser muito transparente, tem muitas vistas para esse entorno. E para concluir um pouco sobre o projeto, os materiais, a gente usou madeira no piso, uma madeira tingida de preto que tem uma relação com os pisos do próprio museu da Lina, que são pretos. Nas áreas que não são expositivas é concreto, é uma paleta bem reduzida de materiais, uma grelha de aço que é uma espécie de urdimento teatral, quase uma infra para poder pendurar. Toda a parte de rede de elétrica e dados corre por esse forro modular. E o concreto moldado em loco, que também foi extensivamente usado, aparente. As paredes são em drywall, concreto, enfim, uma construção convencional. E acho que talvez a principal diferença para uma construção convencional é essa fachada, que a gente usou uma chapa perfurada de alumínio para revestir todo o volume. E aí ela, além de dar um caráter distintivo ao edifício, né, por ser aparentemente monolítico, né, ela tem uma função técnica também interessante mesmo nas poucas aberturas que tem, ela tem uma função de controle da incidência de luz, é uma espécie de brise, e também um sombreamento que faz com que o edifício seja muito eficiente do ponto de vista térmico, né, porque ela está destacada da fachada principal e ela sombreia enfim, tem toda essa vantagem de proteger o edifício. Além disso, tem uma outra consequência dessa solução, que é uma coisa interessante, que é essa diferença entre o aspecto externo do edifício e o que você vê quando está dentro do edifício, porque tem uma oposição assim entre a ideia de opacidade e transparência, que é bem notável. Você vai chegando de fora, você tem uma sensação de que é um edifício monolítico. À medida que você vai chegando, vai se percebendo uma certa transparência, e de dentro ele é muito transparente, surpreendentemente transparente. Então, e também tem uma coisa interessante, que à noite isso se inverte, né? À noite as janelas ficam iluminadas, você vê de fora, você vê as pessoas visitando o museu, visitando os espaços, e de dia é o contrário. É uma pele de chapa perfurada. Isso aqui é um croquis de obra, assim. Foi um processo, todo o projeto foi muito demandante do ponto de vista do projeto, porque era uma estrutura existente muito complexa, e durante a obra, inclusive até o fim, a gente
ele foi muito presente na execução para conseguir dar conta das variantes que surgiam durante o processo de execução e adequar o projeto a essas realidades, ou, nesse caso, desenvolver uma fachada que não existia, né? São peças muito grandes, com painéis grandes, que tem uma exigência de instalação enorme. Então, a gente teve processos de desenvolvimento que são pouco usuais no nosso trabalho cotidiano, da possibilidade de fazer muitos mockups, ter equipes muito grandes de consultoria para todas as áreas. E, nesse caso, tinha um projetista de Castilhos que trabalhou muito junto com a gente para poder desenvolver esse sistema de fachada. E aqui uma imagem só que resume um pouco a composição aqui, a construtora, que foi a Racional Engenharia, que trabalhou com a gente desde a fase do projeto, no sistema de pré-construção. Eles fizeram esse diagrama para entender um pouco o projeto. Isso é o que eles chamam de arquitetura, né? Porque eles tiram toda a infraestrutura, toda a estrutura e deixam só o que, teoricamente, é a nossa disciplina. Então, aqui só tinha pisos, paredes, caixilhos, fechamentos, e aqui dá para ver um pouco todas as camadas que compõem esse edifício. Agora, esse projeto, de fato, a arquitetura, né, tudo isso que eu estou contando, toda a solução dos espaços, o programa, tudo isso foi, de fato, como eu falei, muito ligado às soluções técnicas de estrutura, principalmente, mas assim, desde o início a gente teve que trabalhar muito conjuntamente para entender como é que isso ia se viabilizar, né, essa hipótese ia se viabilizar. Então, além de um projeto de estrutura convencional, teve um projeto de demolição, de reforços, né? Então, aqui dá para ver um diagrama do que foi remanescente da estrutura de concreto original. Esse trecho aqui é a modelagem da Heloísa Marimboni, da Companhia de Projetos, da parte de concreto que ficou, com todos os reforços e contraventamentos temporários, inclusive não só os que ficaram definitivos, mas também os que foram necessários durante a execução da obra. E depois aqui a parte superior em estrutura metálica, fazendo junto com um núcleo rígido, que é essa peça azul aqui atrás, que é de concreto moldado em loco, fazendo uma estrutura híbrida, né? Um concreto existente, reforçado, complementado com metálica e enrijecido por um núcleo novo de concreto. Tudo isso para poder fazer esses salões novos com as cargas necessárias, com as admissíveis necessárias. E todo esse processo de levantamento e acompanhamento da execução, esses detalhes que a Heloísa fez, nó a nó, para definir os enrijecimentos, as chegadas, interfaces entre estruturas novas e antigas, não ficou só na fase de projeto, digamos assim, foi um acompanhamento permanente. Inclusive um projeto que é um projeto sequencial de demolição, aqui dá para ver as lajes, a primeira coisa a ser demolida, ficam as vigas de concreto protendido que eram da estrutura da estrutura de 2012. Depois, esse núcleo central aqui permanece para manter a estrutura do conjunto, e quando se demolem essas vigas, simultaneamente se faz um contraventamento provisório. Depois de feito esse contraventamento, se faz a demolição do outro lado. Por último, entram as vigas metálicas e o steel deck, e depois, como última etapa, a demolição do núcleo central. Tudo isso foi feito e simultaneamente a construção desse núcleo novo que vinha lá de baixo e se interceptava com as estruturas de concreto remanescentes e com as novas estruturas metálicas. Então era uma complexidade enorme de execução. Por isso que eu quis mostrar aqui esse pequeno registro da obra, porque a gente tem aqui, por exemplo, essa etapa em que as lajes estavam sendo removidas e cada pavimento tinha um desenho onde cada peça cortada tinha que ser calculada para poder ser transportada com guindaste, tinha um limite de 3,5 toneladas. Então, cada pavimento foi modulado para fazer um desmonte, né? Aqui se vê as peças, nesse caso era uma viga cortada com uma dimensão que permitia 3,5 toneladas sendo desmontada.
e paralelo a esse desmonte que vinha de cima para baixo, a concretagem, né, dentro da estrutura antiga desse núcleo de concreto que ia subindo. Então, essa sequência foi muito desafiadora e interessante, e isso aqui está representada a estrutura de concreto com todos os reforços daqueles sendo realizados, e depois a parte superior em metálica, aí mais simples a montagem, quase que uma estrutura convencional de aço. Enquanto estava sendo montada a estrutura na parte superior, continuava a demolição dos pavimentos inferiores intermediários, né? Então era uma obra que tinha partes que estavam praticamente em acabamento, enquanto tinha outras partes da obra que estavam em demolição, né? E depois a preparação da pintura passiva da estrutura, os fechamentos todos dessas camadas de fechamento, as instalações começaram a entrar, e um processo que foi bastante interessante, que foi de exaustivos mock-ups de todas as peças que foram produzidas. A gente teve bastante a possibilidade de fazer muitos testes e muitos protótipos de todo tipo, desde metálica, pedra, concreto, enfim, tudo foi prototipado. Isso resultou agora, né? A gente tem algumas fotos do fim do ano passado, quando a obra estava praticamente concluída, e resultou nessa edificação que tem esse elemento de fachada bem distintivo, tem essa transparência que eu mencionei, né? Que ele aparentemente é monolítico, mas chegando perto percebe uma certa transparência. Inclusive a definição da cor e desse ritmo vertical foi muito determinada pela própria estrutura da caixilharia do Museu da Lina, que, visto em perspectiva, tem essa cor e cria uma marcação, um ritmo vertical que aqui, de alguma maneira, está referenciado, né? E é um edifício que tem outra característica interessante, que ele chega na rua como uma torre mesmo, não tem nenhum embasamento, nenhuma derivação de forma, ele pousa na rua. A gente fez esse nível da Avenida Paulista transparente, sem essa pele, e os dois níveis, né, o térreo Otávio Mendes, que a gente chama, que é a rua lateral, e esse térreo da Paulista, eles têm vistas, uma transparência grande, e com vistas para o Museu da Lina, e algumas aberturas em alguns pavimentos específicos para ter uma diferença de percepção dentro de tanto de fora para dentro quanto de dentro para fora. Se aqui um pouco a relação de figura e fundo, né? Ele acaba servindo de alguma maneira de fundo ali para algumas visadas do MASP, e tem uma relação interessante com o entorno. Assim, ele se destaca de alguma maneira, ele é uma espécie de par da Fiesp, porque a solução que o Rino Leve deu, né, o escritório do Rino Leve deu para a Fiesp, de fazer uma envoltória também, é um pouco o nosso projeto é uma versão disso, né? Mas de alguma maneira, assim como a Fiesp também, ele se destaca desse entorno de edifícios corporativos ou residenciais, mas enfim, com janelinhas e com inclusive tem uma diferença de escala, né? As marcações de horizontais são a cada 6 metros. Ele gera um certo estranhamento para quem vê e se destaca nessa paisagem. Aqui é uma vista desses térreos com arquibancada, da rua lateral, a partir da rua lateral. E aqui o volume que, eu não sei se eu comentei, acho que não, mas, a gente conseguiu, já era praticamente dada essa geometria, mas coincidentemente ela é exatamente a mesma dimensão do volume do MASP, só que posto de pé. Tem 14 metros aqui, 14 aqui, 30 nesse sentido, aqui 30 também, 74 nesse caso aqui, que é o vão do MASP, aqui tem 74 também. Uma coincidência interessante, mas que de fato hoje, vendo o edifício pronto, sem tapumes e tal, cria uma relação volumétrica interessante, que é perceptível, assim, tem uma certa conexão, apesar de muito ser vertical.
Aqui são os espaços dos térreos, né? Aqui do nível da Paulista, olhando está praticamente concluída a obra. Aqui no fundo é a loja, aqui o restaurante, que tem acesso direto da rua, sem controle de público, ou seja, é uma área livre para acesso. Isso aqui é olhando em direção à Paulista. Esse tapume vermelho aqui é o tapume da obra do túnel, que é uma obra que ainda não foi concluída, está em execução ainda, mas obviamente isso aqui vai ser uma vista desimpedida para a avenida. Aqui é a área de bilheteria, a chegada dessa arquibancada escada, outra vista desse mesmo pavimento, e, enfim, as áreas de acolhimento do público com sanitários, e aí sim a gente sobe para o primeiro pavimento, que é um pavimento multiuso, que é aquele que eu comentei que tem um terraço muito bonito, porque fica numa cota um pouco acima do Belvedere do MASP, e daqui tem uma vista que é pouco, enfim, inédita do MASP, digamos, é uma perspectiva da fachada posterior do museu, mas principalmente da extensão do vão livre, né, aquele Belvedere que é muito uma vista bonita e nova, assim, inédita, digamos, para o público em geral. Esse pavimento tem sanitários, enfim, é um lugar para festa. Depois as galerias são todas salas com pés direitos generosos, tem 4,95. A gente fez essa brincadeira porque a gente trabalhou muito na Bienal de São Paulo, que é a nossa referência de discografia. A gente fez bienais em Paulo, depois eu fiz também. E o pé direito da Bienal é 4,95. Então aqui a gente fez esse mesmo pé direito, deixou aqui uma área técnica sobre essa grelha aqui, que aguenta cargas para pendurar painéis, obras de arte, cargas razoáveis, e serve também de distribuição de toda a infra de ar-condicionado por cima, e de elétrica e iluminação nela mesma. Aqui tem alguns remanescentes da estrutura antiga, que era onde havia uma viga protendida que segurava a laje intermediária que foi removida. A gente deixou essas marcas aqui nesse núcleo. Isso é um registro dessa concretagem que foi feita englobando partes da estrutura de concreto que foram só depois removidas, né? Então isso também é uma coisa que marca um pouco. E aqui as janelas que têm essas vistas, esses fragmentos de vistas do MASP que estão inseridos dentro da área expositiva. Depois, lá por último, o nono pavimento, que é um pé direito maior, com essa vista, nesse caso é o lado que olha para o centro de São Paulo. E aqui esse mezanino que é um apoio, né? Pode ser um camarim para um espetáculo de dança, pode ser uma pequena exposição. É uma área que tem um acesso por uma escada helicoidal em concreto. A gente fez uma homenagem ao Paulo, com uma escada muito parecida com a escada de uma casa que ele fez nos anos 60, e depois lá em cima esse pequeno mezanino que tem uma vista muito bonita da Paulista e também da cobertura do MASP com os pórticos vermelhos, que também é uma vista pouco usual do edifício da Lina. E é isso. Esse é a história e o resultado desse projeto. Obrigado, Martin. Trabalho imenso, hein? Sim, foram 6 anos no total, né, diretamente ligados a esse projeto, e 3,5 de obra, né? Mas nesse período da obra a gente também esteve muito presente lá no canteiro, né? Uma pergunta ainda, vamos dizer, de informação. Como é a ideia? Vai haver alguma separação temática entre o que vai ficar no edifício antigo e o que vem para o edifício novo? E hoje o plano é que o edifício da Lina seja exclusivamente para a exposição do acervo do museu, e as exposições temporárias, coletivas e com empréstimos de obras sejam nesse edifício novo. Tem uma questão que é que o acervo é muito maior do que é possível mostrar. Hoje mostra um pouco mais de 1% das obras que tem em acervo.
Então, a expansão da área de acervo era necessária. E uma outra questão que contribui para essa definição é que o MASP tem um intercâmbio de obras intenso com instituições do mundo todo e as exigências de empréstimo são altíssimas. Nesse edifício, a gente pôde seguir as normas mais exigentes do que a legislação brasileira exige em relação à prevenção e combate a incêndio, por exemplo. A gente tem uma climatização com controle mais eficiente do que no outro edifício. Então, a gente tem parâmetros que permitem que o seguro seja mais conveniente, que as instituições que exigem condições de empréstimo muito de alto nível, também aqui a gente vai poder atender. Então, a ideia é que esse trânsito de obras com instituições internacionais seja facilitado e, portanto, nessa nova estrutura. A palavra está aberta ao público para comentário, pergunta. Levantei a mão aqui, como se não tem candidatos. Posso perguntar? Martin, queria fazer uma pergunta grande e uma bem pequenininha. Tá. Vou começar pela grande. Não, é evidente, sem entrar em qualquer juízo, né, um edifício atualizado com infraestrutura, né, e aparatos contemporâneos, né, muito rigor técnico. Mas eu estava comentando até aqui por WhatsApp com outros, visivelmente também oferecendo possibilidades em termos de exposição que o próprio MASP não, pela sua época, pela sua concepção, não oferece, principalmente pelo controle de luz, etc., né? Então, é um edifício que, na minha sensibilidade, vem com uma relação de complementariedade espacial muito importante, né? Não é só uma ampliação de tamanho, né? Não é só mais área, né? Ele oferece outras condições expositivas que antes não existiam. Agora a gente aqui, Martim, fica na província, né? Vendo as coisas um pouco de longe. Eu pessoalmente também não estava muito antenado, fui ouvindo assim trechos de polêmicas em relação ao prédio, né? A gente tem alguma coisa escuta assim entrecortada. E eu acho que aqui a gente tem o ambiente necessário para isso. Eu queria ouvir de ti, assim, em síntese, qual é a polêmica que se estabeleceu em relação a esse projeto? Quais são as questões que entraram em debate agora recentemente? Essa é a pergunta grande. Não, sabe o que é engraçado? Porque essa história da polêmica, ela pressupõe um debate, né? Assim, Sim, e não houve, pelo menos eu não chegou em mim. O que chega, o que eu tive acesso, pelo menos, foi muito superficial, né? Inclusive coisas assim que não dá nem para comentar, não saberia nem te dizer assim alguém achou feio, sei lá. Só faltou falar que era chato e bobo, não sei. Porque, enfim, é, eu não ouvi nenhuma crítica, cara. Espero que vocês visitem também, porque só por essa apresentação é impossível fazer uma crítica, mas que quem é da área e quem tem estofo, digamos, intelectual e conhecimento, faça alguma crítica, porque até hoje eu não vi. Então, houve a polêmica era uma das coisas que acontece é que as pessoas não reconhecem como um edifício, então fazem analogias com objetos do cotidiano. Ah, parece não sei o quê. sim, dão Bom, apelidos. isso, mas acho que não é algo que mereça comentários num fórum tão Não é instruído expressivo, quanto este. é insignificante. A outra polêmica que houve é por que que não foi um concurso. Também eu acho que são Ah, questões extra-arquitetônicas, sim, entende? sim, de outra hora. A questão do concurso é uma questão relevante para o meio arquitetônico, mas eu acho que não é algo que. Aliás, eu acho que no caso desse projeto foi
uma oportunidade muito boa de conhecendo a instituição como a gente conhecia, fazer um projeto que se adequasse bem, inclusive para usar a primeira parte da sua fala. De fato, a complementariedade, o contraponto, tudo isso foram questões que foram muito essa discussão toda que houve lá no museu foi muito fruto dessa experiência compartilhada de ter desenhado mais de 30 exposições lá nesse período, né? Claro. E saber o que que falta, o que que não falta, o que seria muito difícil você formalizar num edital, digamos assim, e correndo o risco de que se perdesse toda essa experiência que foi acumulada ao longo de 5 anos de trabalho intenso junto, formando uma instituição que tinha uma abordagem e que também a gente não começou a fazer expografia nem projetos de museu lá, né? A gente já tinha feito, como o Comas mencionou, o Cais das Artes, que é um museu extraordinário do Paulo Mendes da Rocha. Tinha feito 4 bienais de arte, uma eu assinei, outras 3 eu fiz com o Paulo Mendes da Rocha. A 24ª Bienal, inclusive, foi uma bienal muito relevante para a história da arte contemporânea brasileira. Eu fiz as galerias mais importantes de São Paulo, fiz outros projetos de museu, fiz expografias em todas as instituições importantes. Então, a gente tinha uma experiência acumulada nesse universo que, assim, sem querer me defender, mas eu acho que Claro. a direção do museu fez uma boa escolha. E, enfim. Então, esse tipo de polêmica que eu acho que aconteceu, mas que eu não acho, considero muito relevantes, para te falar a verdade. Uhum. Não, Eu queria, perfeito. eu queria projetar o fato também de que a pré-existência a considerar é de uma complexidade também que sem essa luta corpo a corpo, né, e estendida no tempo, né, não é objeto de concurso, né? Bem lembrado, isso, inclusive, como é uma coisa que algumas pessoas. Teve um artigo que mencionou isso como um fato. Por que destruíram o Dumont Adams, que era tão bonitinho? Ora, Que, primeiro que que, que destruíram? o Dumont Adams, que era o edifício que existia lá, o residencial, aquele que é uma espécie de neo, não sei nem qual é o estilo daquilo, não era nada, na verdade, era um edifício, sei lá, tinha lá umas balaustradas e tal, mas tem esse saudosismo, né, as pessoas que era um edifício já nasceu anacrônico, na verdade, porque ele foi feito na mesma época que o Conjunto Nacional, por exemplo, pra você ter uma ideia, mas enfim, as pessoas valorizam isso, imagina quando fizeram o MASP, né, que destruíram o Trianon um pouco antes, né, que era aquele Belvedere estilo francês. Enfim, é um pouco a história de São Paulo. Mas a pré-existência, na verdade, quando a gente entrou no processo, não que o MASP não tenha feito isso durante a gestão do Júlio Neves, eles sim destruíram o Dumont Adams para fazer uma intervenção que depois nós herdamos para trabalhar. Mas essa pré-existência era muito complexa, como você bem disse, já estava. Então, assim, essa crítica, pô, por que não fizeram, não mantiveram a casca do edifício antigo e fizeram uma reforma só por dentro? Né? Uma visão de patrimônio também, acho que é parcial e superficial, porque aquele edifício primeiro era um edifício residencial, né? Enfim, quais eram as limitações que ele impunha. Segundo, qual era a relevância efetiva dele, né? Também é outra coisa a se ver. Então, esse também foi uma outra polêmica, para responder também ao Sérgio, acho que outra questão que surgiu na discussão nos últimos meses. Mas isso é também uma herança, é engraçado que essa ideia de deixar o antiguinho, o neoclássico, tal, tal, é meio que curioso porque, no fundo, bate com a ideia aquela de que é tão embrenhada, tão impregnada como clichê, como mantra no âmbito do restauro, de que toda intervenção tem que ser do seu tempo, que toda intervenção, em outras palavras, que toda intervenção tem que contrastar com o que existe. Eu diria que um dos logros absolutos do projeto, no meu entender, é a maneira como um edifício, que na verdade é verticalmente muito mais maçudo em termos geométricos que o MASP, né, consegue de fato, acho que vocês conseguiram. A questão da fachada me parece que é de uma enorme felicidade o fato desse volume preto, essa fotografia que tu está colocando aqui na tela é muito expressiva isso, ela tem um diálogo com uma espécie de eco do contraforte vermelho, né?
Ao mesmo tempo, ela é preta, como a esquadria do outro, ela é opaca e transparente. Eu acho que a solução do envelope, no caso, me parece absolutamente fundamental e absolutamente acertada num esquema, vamos dizer, de transição que harmoniza sem necessariamente ser subserviente. Parece muito feliz, né? E que bonitas serão as fotos noturnas do MASP iluminado com as pessoas circulando à noite e no anexo também. Pois é, essas fotos a gente Bem ainda não observado. conseguiu, mas a Paulista, infelizmente, tem uma iluminação muito ruim e é difícil tirar fotos à noite, mas já dá para ver isso quando você passeia lá à noite, é bem interessante, de fato, essa transformação do edifício, né? Ele vira outra coisa durante o dia, mesmo coincidência da luz do sol de manhã é uma coisa, à noite é outra. Ele tem uma complexidade na fachada que não se revela nas fotos, principalmente nas fotos de longe. Acho que isso, quando visitarem, vocês vão poder comprovar. Tem É, uma pergunta. sim, fala, Silvio. Não, eu queria que assim que pela tua explicação, né, Martin, a pré-existência foi completamente determinante, né, do projeto final. Eu ia te perguntar o seguinte: se não fosse a pré-existência, ele seria muito diferente do que ele acabou sendo? Essa tá boa. Aliás, essa é uma outra. Assim, por que a gente fez tudo isso, né? Porque podia ter demolido e feito do zero, né? Assim, em princípio, né? Porque foi um esforço estrutural e tal, mas a questão era legal, assim, a gente tinha direitos adquiridos de taxas de ocupação e de coeficientes de aproveitamento que eram de uma época que a gente tinha que manter. Então, a hipótese de demolir, fazer de novo implicava numa perda substancial. Mais de 50% da área computável ia ser perdida e também recuos, etc. Então, essa persistência era de fato impositiva, né? Agora, eu não fiz esse exercício, para te falar a verdade, do que seria sempre, porque seria... Eu tendo a achar que seria relativamente parecido, assim, porque ali faz sentido maximizar o uso do lote, né, num ambiente urbano tão adensado, tão compacto, tão consolidado quanto esse. Assim, acho que faz sentido usar mesmo o lote. Um prisma regular, acho que eu provavelmente faria isso. Talvez houvesse diferenças, mas assim não, talvez não substanciais. Como é que funciona, como é que vai funcionar a escada antiga do MASP, a escada do MASP da Lina? Como é que Sim, fica? a ideia é que ela seja usada, continue sendo usada para fluxo normal de visitantes. A entrada principal, a presunção é que seja lá, bilheteria e tal, mas hoje os sistemas de controle estão bem mais simples, tudo baseado em celular e compra pela internet. Então, diminuiu muito a demanda de infraestrutura física para fazer esse controle, compra de ingresso e tal. Então, eles eventualmente farão entrada pelos dois edifícios Ah, e não, a ideia é que não se desative, em hipótese alguma, essas escadas. Serão aquelas barreiras todas que estão na praça, vão desaparecer. Elas vão ser reconfiguradas. Infelizmente, o MASP não quis tirar tudo, porque, de fato, o museu hoje ele é um epicentro assim de manifestações, de todo tipo de evento de grande porte na cidade acontece ali. Então, eles não querem eliminar completamente as barreiras. Provavelmente eles vão reconfigurar as barreiras, mas manter algum tipo de proteção. Mas saíram todas as infraestruturas, aquelas casinhas de bilheteria e tal, saíram. E uma outra, havia, só por uma curiosidade, eu estou enganado, o projeto do Júlio Neves envolvia pegar o tal Dumont e revestir de granito preto? Ou é ficção minha?
na minha cabeça. Reves- Revestiu o quê de granito preto, o prédio? A construção do Neves, o edifício, né, seria revestido de granito preto? Eu não sei porque eu tenho a imagem de uma perspectiva que talvez eu tenha confeccionado. Não, era um vidro preto, mas eu acho. Mas ele não chegou a desenvolver propriamente. Ele tinha uma coisa muito esquemática, assim, tinha varandas, era uma outra, era bem diferente. Sim, sim. Mas, por outro lado, é meio curioso também que, na verdade, vamos dizer, o preto de vocês também pode, o preto da tela de alumínio, né, e essa ambiguidade da tela de alumínio, que conforme o ângulo é completamente opaca, né, também, né, não deixa de lembrar essa perspectiva, pelo menos para mim. Mas, enfim, pode ser ficção. Martin, eu tinha uma perguntinha, Sim, se puder encaixar ainda, tu pode, faz favor, colocar numa das plantas de exposição, também uma planta tipo, tem uma questão específica que eu não sei se eu entendi bem. Aqui. Eu vi que vocês concentraram, né, a bateria de circulação vertical numa das faces, na outra, nos andares inferiores, estão os sanitários, né? Mas esse volume que abriga ali o montacarga, elevadores, tal e tal, ele pega no eixo. Essa protuberância existia no edifício anterior ou esse avanço é do projeto novo? Isso, bem aí onde tu está contornando. ela existia, Ah, foi ela pequena, existiu. pouco alterada, mas a gente tinha todo o esforço aqui foi liberar o máximo de salão possível. Então a Certo. gente chegou no limite do que era possível, mas já existia, esses elevadores já estavam lá, na Ah, tá. verdade. Não teve um esforço estrutural aí para poder Não, porque isso chega ao chão, na verdade. É uma entender. caixa que vai ao chão, vai ao subsolo. E o vão dos elevadores vocês já tinham disponível também. Esses três elevadores estavam já previstos no projeto original, que estava cuja obra tinha sido interrompida. E a gente fez um complemento aqui com um elevador maior, porque esses são bons elevadores, mas de público, para transporte de obras e montagem de exposições. Fazia falta um elevador maior. Esse aqui tem 3 por 2 mais ou menos, de cabine. É uma elevadora relativamente grande. É, entendi. Martin, tem um esforço enorme, né? Esse corpo a corpo com o edifício que a gente estava falando, né? Tem um esforço enorme no trato, vamos dizer, da diversidade encontrada para resolver o problema, na diversidade que resolve o problema, mas no final, vamos dizer, não vou dizer que seja uma questão de máscara, mas no fim também tem uma forte afirmação de simplicidade no projeto, né, que vai muito bem vai muito bem em sintonia com o restante da obra de vocês, né? Em que se é que acontece em algum sentido, quer dizer, essa experiência de complexidade ela já tem algum rebatimento no teu já teve algum rebatimento no teu pensamento em relação a como tu fazes a tua arquitetura? Não sei Desculpa, se eu eu não sei se eu entendi a complexidade, a complexidade desse caso específico. esse caso específico, vamos dizer, como é que tu vê ela em relação ao que tu já fizesse, entende? É uma complexidade que, no fim, é uma outra maneira de se apresentar a mesma complexidade que tu enfrentasse no caso dos hangares lá em Confins, ou ela acrescenta alguma coisa nova em relação à busca de vocês pela simplicidade estrutural, pela franqueza em termos de projeto? Boa pergunta. Eu acho que é, ela, esse projeto ele foi encarado da mesma forma e eu acho que
aumentou o nível de exigência, né? Ele exigiu mais de nós, mas assim não, eu acho que só confirmou as opções que a gente tinha. Eu acho que eu diria que segue o mesmo caminho e provavelmente não vai gerar uma inflexão nesse caminho. Pelo contrário, só vai nos capacitar mais e reafirmar, porque ele realmente tem a aparência de simplicidade, mas a complexidade foi tamanha, né, que acho que reforçou, nos deu mais instrumentos, na verdade. Eu me sinto mais instrumentalizado. A gente aprendeu muito nesse processo, né? Aprendeu muito. E os esforços de fazer, de viabilizar soluções que eram tecnicamente complexas e de logística ou de custo, etc., ou que demandavam um processo complexo de prototipagem, etc. Tudo isso para obter uma simplicidade na solução, uma simplicidade formal e tal, que eu acho que foi bem sucedida. Isso acho que confirma um pouco o que a gente tentou fazer em vários projetos aqui, de alguma maneira realizou e confirma um pouco isso. Bom, são 8h30. Temos mais alguma pergunta? Eu queria fazer uma pergunta como as que, a respeito, o Martin menciona algumas vigas protendidas existentes em 2012. Elas acabaram ficando, foram demolidas algumas. Eu não sei se eu entendi bem, se ele poderia explicar o que eram essas vigas e o que permaneceu disso. Sim, elas foram demolidas. Na verdade, esse diagrama é bom, porque aqui era o edifício como a gente encontrou, né? Tinha essas vigas laranja, eram as do Mon Adams. Essas vigas verdes, esses maiores aqui, eram as vigas protendidas que sustentavam essas lajes. Só que essa laje, ela tinha uma sobrecarga admissível de 250 quilos por metro quadrado, que inviabilizava o uso de museu, que por norma tem que ter 500 quilos de sobrecarga admissível. Então, elas foram substituídas, foram cortadas e depois substituídas por vigas de aço. Era 14 metros o vão original. Sim, um pouco menos. Uhum. Um Sim, pouco menos, mas desconta ali a faixa de circulação vertical. exato. Tudo bem. Obrigado, Martin. Bom, não Oi, havia. uma pergunta, tudo bem? Olá. Martin, eu sou Charles Batista, sou estudante de arquitetura e eu tô querendo te fazer uma pergunta em relação à proteção acústica. Entendendo que o MASP ele está uma avenida extremamente movimentada em São Paulo e que também a Avenida Paulista ela é uma avenida de grandes manifestações, né? Eu queria entender quais foram as estratégias de proteção acústica, né, utilizadas assim para que não haja essa interferência dentro da edificação, né, entendendo que é um espaço de contemplação e tudo mais, se isso foi pensado também. Obrigado. Oi, Charles, foi bastante pensado e aqui nesse corte dá para ver um pouco essas três camadas que eu estava mencionando. Essa primeira que é a chapa de alumínio, que não tem nenhuma função acústica, né? Mas depois ela tem uma parede dupla. A face interna ela é uma face que é composta por placas de gesso e OSB para poder reforçar e prender obras de arte. Tem um desempenho acústico relativamente bom, mas nada excepcional, mas a pele externa, sim, tem um tratamento acústico. E esse conjunto todo tem uma eficiência enorme. Como as aberturas, nesse caso aqui, corta por uma abertura, são poucas, grande parte da superfície é muito eficiente para acústica. E essa caixilharia foi projetada especificamente considerando um nível de ruído externo bastante alto. Além disso, a gente fez absorção acústica para conforto dentro dos ambientes e também entre pavimentos, né, tem o assoalho de madeira nas galerias expositivas ou concreto, e tem mantas de absorção de vibração entre os pisos, são pisos flutuantes para não transferir vibrações para as lajes e, portanto, ter ruído de contaminar um ao outro. Então, teve um projeto específico, né, um consultor de acústica, a gente teve 65 empresas envolvidas, desde projeto a
consultorias, assim, foi um projeto que teve um envolvimento de mais de 140 engenheiros e arquitetos de várias disciplinas, né? E a acústica foi uma delas, e não só essa parte que eu estou mencionando das áreas de acesso público, mas toda a parte de equipamentos, ar-condicionado, tudo isso também passou por especificações relativas a isolamento acústico, enfim. E, de fato, isso faz muita diferença na percepção do espaço. É curioso, quando você entra nessas galerias, você tem realmente... eu, que sei o que foi feito nesse sentido, consigo entender o quanto isso impacta na experiência do espaço. Em oposição, por exemplo, ao MASP, propriamente, né, que ele não tem nenhum tratamento acústico e tal, e tem alguns ambientes que são, enfim, tem problemas, inclusive, desse ponto de vista. Obrigado. Martin, o plissado da fachada também não tem uma repercussão acústica? O plissado aqui da... Pode ser que ela é muito perfurada, ela talvez passe por ela, não sei, mas pode ser. Não, a gente não analisou, né? Ela foi desconsiderada dos cálculos, mas talvez não devesse ter sido. Pode ser uma boa falar com o Marcos, que é o cara que faz esses cálculos, para ver o que ele acha. Martin, qual foi o critério assim, para a localização das aberturas, que eu vi que é uma coisa assim, não muito regular, né? Aqui dá para ver, né? Tem esses buraquinhos, né? Buraquinhos aí. É que deixa eu ver se eu consigo explicar, talvez aqui na planta, porque tem dois critérios. Um é fazer uma avaliação das vistas, né? Então, de que pavimento, o que a gente veria por essa pequena abertura, que não é tão pequena, tem 2 metros, né? Então, no pavimento mais baixo, a gente selecionou um trecho do Museu da Lina que tem um pilar vermelho, então esse é um critério. O que você vai ver a partir delas, né? E não, considerando que a gente tinha a gente não sabe o que veio primeiro, né? Se a ideia da pele era para poder fazer não ter que fazer uma composição, porque uma das questões da pele era o seguinte: era um edifício que tinha por premissa poucas janelas. Como é que a gente faz uma composição de fachada de poucas janelas? É muito complexo. E aí o segundo critério, que inclusive trazia mais complexidade para fazer uma composição de fachada, né, de aberturas e tal, que fosse de alguma maneira interessante como fachada, é que todo o sistema de ar-condicionado, a gente aqui, essa sala aqui, ela tem as dimensões, praticamente tudo fora a circulação é útil para a exposição. Se a gente fosse fazer o convencional, que é pôr um fan coil em cada andar, a gente ia perder, a geometria da sala ia ficar prejudicada e a gente ia perder área. Então, a gente concentrou as máquinas de ar-condicionado em 2 níveis técnicos e fez, por esses vãos entre a estrutura, fez condutos verticais de ar-condicionado com ar mesmo. Então, a gente tem 2 níveis técnicos, no primeiro pavimento e no 8º pavimento, que são grandes casas de máquinas com todos os fan coils, e todos os dutos descem por esses condutos verticais aqui na fachada junto ao mastro. E a gente conseguiu ver as vistas mais interessantes e compatibilizar com esses dutos, e às vezes, enfim, uma coisa levou a outra. Então, para te responder, é isso. E aí a pele veio a resolver um pouco essa questão. A gente tinha uma certa liberdade de onde pôr as janelas, porque elas não eram necessariamente visíveis como composição. E à noite, quando elas são luz, fica interessante, porque é uma aleatoriedade que não está pressuposta, é só a luz, não tem um desenho, né, de fachada. Mas à noite também a pele se torna preta, né? De fora ela desaparece, né? Você vê só... Isso. Uhum. E essa aleatoriedade fica, porque quando de noite você não sabe se é que está assim esse desenho meio aleatório, você não sabe se é porque está uma luz apagada ou se é porque a composição da fachada é essa. Então isso foi um truque, vai. Muito bonito. Obrigada. Martin, essa tua apresentação foi um curso, quase um seminário, né? Nós tínhamos organizado apenas 2 seminários, transformou em 3. Obrigado, poxa. Estamos muito agradecidos. Muito Obrigado. especial, assim. Então, vamos encerrar, Sérgio?
Não, eu que não segurei o elogio, não era um elogio de encerramento, foi espontâneo. Porque a gente online não consegue bater palma, mas, né, tem uma figurinha ali que a gente aperta, mas não é a mesma coisa. Mas achei brilhante. Eu atuo no final do curso, Martin, num ateliê em que se dedica uma parte, pelo menos, aos alunos fazerem algum aprofundamento técnico, assim, chegar nesse nível de tentativa de solução, cortes de pele, etc., né? Então, para alguns estudantes meus que estão por aqui, essa tua apresentação realmente é uma aula. Ah, muito Parabéns. obrigado. Eu gostaria que vocês visitassem o prédio, porque acho que a apresentação é legal para saber o processo e tal, mas a experiência do edifício é um convite a todos vocês. Quando vierem, me avisem, a gente vai lá, vai ser um prazer recebê-los. Ah, essa eu vou cobrar. Tu não devia ter oferecido. Essa eu vou cobrar. Não, mas é com todo prazer. A sério. Hã? Vamos Vamos, lá, faz a visita com a vamos organizar uma excursão do Komomo Tour. Vamos lá visitar. Nosso Muito mundo bem-vindos. em São Obrigado, Paulo. Mate. Martin, muito obrigado, como sempre, um prazer e um ensinamento de te ter conosco. Até a próxima. Muito obrigado a vocês. Estou por aqui. Um abraço. Obrigado, pessoal. Boa noite a Obrigado. todos. Encerramos o nosso. Vamos descansar agora, né, Conos? Isso. Me dá uns dias de folga, depois falamos. aula. Grande abraço a todos.